Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver cada dia mais em comunhão com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje a igreja celebra a festa de São Francisco de Sales. Nós somos convidados, a exemplo dos santos, a viver a comunhão com Cristo. E somos chamados a viver essa comunhão na realidade na qual nós vivemos. Hoje pedimos a intercessão de São Francisco de Sales, ele que é conhecido por cultivar em seu coração o dom da paciência. Peçamos a ele essa graça também de sermos pacientes, de sermos gentis, quando muitas vezes a tentação nos chama à impaciência, nos chama a sermos agressivos, né? Nós somos chamados a viver esse dom precioso da paciência, da temperança, do cuidado da gente, do cuidado das pessoas que convivem conosco. Que a graça de Deus nos ajude a viver esta missão. Acolhamos esta palavra santa de Deus que nos ilumina sempre mais. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 4, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raízes, logo secou. Outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. O que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que estão recebendo a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chegam tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, convido você a viver a experiência de acolher sempre mais essa palavra santa que vem ao nosso coração. No último domingo nós celebramos o Domingo da Palavra de Deus, onde fomos chamados de uma forma especial a refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje nós podemos dizer que o Evangelho ele é uma reflexão da palavra sobre a palavra. É Jesus que, dirigindo-nos à palavra santa que ensina-nos, fala sobre o valor desta palavra, sobre a importância da acolhida dela, sobre a importância do modo como nós acolhemos esta palavra. Então, que nós guardemos no coração esse convite de Jesus para sempre mais guardar a palavra, aprender dela e valorizá-la em nossa vida, em nossa existência. Jesus conta, então, para facilitar a compreensão do seu ensinamento, conta as parábolas. Parábola é um modo de transmitir uma verdade usando de imagens, de histórias, de comparações, trazendo todas estas comparações, essas histórias, essas imagens da realidade que as pessoas vivem, facilitar a compreensão
que elas têm da mesma verdade que Jesus deseja transmitir. Então, nós somos chamados e chamadas a fazer a experiência de nos deixar guiar por esse modo tão belo de Jesus ensinar. E hoje ele então fala da própria palavra de Deus, da acolhida ou da rejeição dela, usando estas imagens, estas parábolas. E nós ouvimos Jesus então com a imagem do semeador que saiu a semear. A semente foi lançada, cai em terrenos diversos e a partir do terreno onde ela cai, esta palavra ela terá a possibilidade de dar frutos ou não. Porque a palavra é a graça de Deus, né? É algo que em si tem algo grandioso para produzir. Como a semente, que dentro de si tem uma árvore, assim a palavra de Deus tem algo grandioso, né? Muito maior do que uma árvore. Porque a palavra de Deus tem a vida em plenitude em si. Tem a salvação do homem e da mulher, tem a graça, tem a plena felicidade da pessoa, tem a vida. E essa palavra acolhida, bem acolhida, vivida, ela vai produzir frutos grandiosos, vai chegar a realizar aquele que é o objetivo dela mesma, que é produzir vida e trazer verdadeiro sentido para a vida das pessoas, dando às pessoas a possibilidade de acolher a salvação que Deus deseja para cada homem e cada mulher. E aí Jesus diz que, a depender da acolhida, a palavra terá a possibilidade de produzir os frutos. E cada um vai acolher de acordo com a sua abertura a esta palavra. E Jesus fala dos 4 terrenos. 4 terrenos, 3 deles sinal de não acolhimento, ou de não permissão para que a palavra possa de verdade produzir aquilo para que ela veio, e um terreno que é um terreno bom, que acolhe a palavra e que produz frutos, produz muitos frutos. E aí a gente é chamado a pensar: qual é o terreno que sou eu, que é a minha vida? Como eu tenho sido nesta relação de acolhida ou de rejeição da palavra de Deus? Pensando, querido irmão, querida irmã, que para esta acolhida ela ser verdadeira, é preciso que constantemente estejamos vigilantes em relação àquilo que acontece em nós, né? Aquilo que faz parte de nós mesmos, da nossa personalidade, do nosso modo de agir em relação às pessoas, às coisas, aquilo que vai acontecendo durante a vida. Então é preciso de uma análise do que nós somos, né? Porque se a gente percebe que a gente tem uma personalidade ou alguns traços de personalidade que vão dificultar o acolhimento da palavra, se a gente busca conhecer o que somos, nós vamos trabalhar isso para que isso seja superado. Depois é preciso também pensar no que está em torno de nós, como nós nos relacionamos com as realidades que estão em torno de nós, com as vaidades deste mundo, com as riquezas, também com as dificuldades, as decepções que muitas vezes podem se apresentar em nossa vida, e nós devemos estar atentos para perceber como é que a gente age em relação a tais situações e também perceber, a partir disso, o que a gente pode fazer para não deixar que estas coisas que acontecem em torno a nós, podem às vezes estar muito ligadas a nós, né? O que a gente pode e deve fazer para não deixar que elas influenciem de tal forma a nossa vida que nos distancie de Deus ou que nos distancie da palavra e também que impeça a gente de acolher a palavra de verdade em nossas vidas. Então é preciso estar atento a essas coisas, porque, como Jesus mesmo diz, a não acolhida da palavra, ela tem coisas que são internas, que a partir do que nós experimentamos dentro da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, mas também podem ser influenciadas por algo externo. É uma pessoa que às vezes pode influenciar, impulsionar a gente a não seguir a palavra. É também, às vezes, uma situação de decepção que a gente pode passar que impede a gente de acolher de verdade essa palavra. Então, que nós estejamos atentos ao nosso entorno, para que
se a gente não está disponível a escutar essa palavra, que trabalhemos bem nós mesmos, que não deixemos nos influenciar pelas tentações que são constantes na vida e que querem distanciar a gente dessa palavra santa, e que acolhamos bem a palavra para sermos terrenos bons. O terreno às vezes pode não ser tão bom, mas a gente pode adubar, né? Para ele se tornar melhor. Então é preciso de uma atenção para a gente perceber que terreno somos e qual adubo que nós devemos colocar e também qual a poda, qual o limite que a gente deve colocar para aquelas coisas que internamente ou externamente pode influenciar de forma negativa esta nossa acolhida da palavra de Deus em nossas vidas. Então que sejamos terreno bom e acolhemos a palavra, possibilitando que em nós e a partir de nós ela continue a produzir os frutos que o Senhor deseja que ela produza. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse dia em que nós lembramos São Francisco de Sales, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor o dom da paciência. Deus de bondade, abençoai com a vossa graça esse teu filho, essa tua filha, com o dom generoso da paciência, para que possa acolher a cada dia a vontade de Deus e se fazer cada vez mais dócil a esta vontade e viver segundo o ensinamento que vem do Senhor, para que em nós reine a sua graça. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus.